Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos mais um dia, nosso dia 50 de um total de 40. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela minha casa, louvo a Deus pelo meu esposo, pelos meus filhos. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, porque eu sei que Ele tem sustentado lugares, momentos, situações, emoções que nós, por nós mesmos, não teríamos a menor condição de sustentar. Mas o Senhor é Deus e Ele pode fazer. E Ele está fazendo na minha casa, na sua casa, eu sei que Ele está. E o Senhor, Ele trata de todos os assuntos que nós pensamos que não temos respostas às vezes. Mas Ele está ali falando conosco, Ele está ali manifestando a Tua glória, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua majestade. E eu quero ler então Mateus 7, do 24 ao 27. Ali vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Senhor Deus, tem misericórdia de nós nesta oportunidade, Pai. Fala conosco nesta palavra, porque grande é o Teu poder para nos sarar, para nos restaurar, para nos conduzir no caminho da verdade. Eu quero Te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem sustentado já durante esses 50 dias esse projeto. Eu sei que tem muitas pessoas, incluindo eu, que já pensou em desistir, mas o Senhor não permitiu. Eu acredito, Pai, que muitos de nós tivemos motivos físicos, motivos palpáveis para dizer não vale a pena. Mas o Senhor disse, vale a pena porque você não está só. E eu estou aqui, Senhor Deus, nesta oportunidade para Te louvar, porque eu sei que o Senhor, quando manda este vento numa casa, ou quando permite que um vento desse chegue numa casa, o Senhor prepara ali as pessoas que estão. O Senhor prepara, Deus, para que a rocha, que é o próprio Deus, estejam ali para firmar os pés desta família, desta pessoa. Então, Deus, em nome de Jesus, este estudo de hoje, abre o nosso coração para que nós possamos entender este vento, para a glória do Teu nome. Amém, minhas irmãs? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar aqui um pouquinho sobre esta situação aí do vento, e eu já tenho até um estudo aí no canal sobre a questão dos ventos, com base lá em Ezequiel 37. Mas ontem eu fui no culto, e o pastor que pregava, ele falava sobre os ventos. E eu voltei para casa, aquilo inflou meu coração, porque muitas verdades de Deus ali. E eu estudei um pouco mais sobre os ventos, então eu cheguei assim a um entendimento, juntando com aquele estudo que eu já tenho lá, que foi feito em 2020, sobre os ventos, juntando sobre aquilo que o pastor falou ontem, que Deus falou através da boca daquele que é presbítero, na verdade, foi o irmão, o santo homem de Deus que pregou ontem naquele culto que eu fui. Então foi assim, uma bênção muito grande para minha vida. E eu sei que o Senhor, Ele tem muito para nós. E aqui, então, eu quero falar um pouquinho sobre esses ventos, e que muitas vezes nós pensamos até que a nossa casa não vai resistir, porque o vento está muito forte, porque o vento está tempestade mesmo. Mas aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui João 3:8, ele diz isso, que o vento, ele assopra mesmo. O vento, ele vai e vem, ele faz ali, ele é impetuoso, mas ele ouve a voz de Deus. E essa é a nossa esperança, porque quando Deus, ele fala com o vento, então o vento obedece.
ele precisa obedecer. O vento, ele entra numa esfera de obediência a Deus que é instantâneo. Se Deus falar para o vento vir, ele vem. Se Deus falar para o vento parar, ele para. Então essa é uma das nossas esperanças. E se a gente pega lá na teoria normal sobre o vento, no Google, vai dizer assim que o vento, eles são deslocamento de ar de zonas de alta pressão para baixa pressão. Então quer dizer, só por aqui, só por essa tradução aí do Google, a gente já pensa que ele vem do alto, né? Então ele vem da parte de Deus para nós. E por que ele vem da parte de Deus para nós? Para desempenhar um papel muito grande para nos ajudar a tirar as coisas do lugar, a movimentar as coisas do lugar. O vento também, ele ajuda a trazer ar puro, a levar ar impuro, ele movimenta essa circulação aí de oxigênio e faz com que os organismos se conectam e se respiram e vivam, né? E façam as suas tarefas naturais, ordinárias e extraordinárias, naturalmente, porque essa força do vento, ela está ali fazendo esse transporte, esse levar e trazer, né, de nutrientes ou de componentes que nós precisamos. Então, Deus é perfeito em tudo que Ele faz e muitas vezes Ele usa, né, o vento para nos provar, para nos restaurar, para nos direcionar. Então eu quero hoje que você, como eu aprendi, essas três funções do vento. Essas três funções do vento: provar, restaurar e direcionar. Então, quando nós olhamos para isso, que esse vento, ele tem essas três funções, também nós entendemos que esse vento, ele pode trazer coisas, né? No primeiro momento, ao primeiro olhar, benéficas, como pode ser maléficas. Ele pode trazer coisas que na hora ali nós já vamos identificar, já vamos dar um glória a Deus e já vamos saltitar de alegria, como de repente nós vamos olhar para aquilo e vamos dizer: e agora? A ruína bateu na minha porta. Mas o que eu quero aqui pensar junto com você? Que a diferença, o que vai fazer a diferença, não importa quão impetuoso veio o vento, a diferença é como eu e você vamos nos comportar diante desse vento. Porque é isso que está falando aqui em Mateus. Está falando aqui em Mateus que aquele que vai ser prudente, então o Senhor vai dizer que essa pessoa construiu a casa na rocha. E aquele que não é prudente, que é o insensato, aquele é que construiu na areia. Então o que vai acontecer? Quando aquele que ouve a palavra de Deus e diz, né, aqui ele vai dizer assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então, quer dizer, se você está estudando a palavra, se você está praticando a palavra, se você está se submetendo a fazer a vontade de Deus, então o vento vem, mas se a sua casa está edificada na rocha, Deus não vai deixar ela cair. Mas se você ouve, mas você não pratica, então a sua casa vai estar construída na areia. Então a ruína, o vento vem e ela vai cair. Então hoje é muito sério esse estudo, porque nós precisamos hoje, mais uma vez, como nós temos falado, olhar para nós. Como eu estou fazendo para a minha casa? Onde eu estou firmando a minha casa? Onde eu estou firmando a minha casa? Então, eu volto aqui e vejo sobre os ventos. A diferença, não importa se ele veio para provar, para restaurar ou para direcionar. A diferença é o meu comportamento. Se eu estiver praticando a vontade de Deus, esse vento, ele vai balançar, mas ele não vai cair. A minha casa não vai cair. Porque Deus vai me comparar e vai fortalecer e vai firmar a minha casa. Então ele vai me provar, mas eu vou ser aprovada. Ele vai trazer de repente feridas, mas ele também vai restaurar. E ele vai me direcionar no caminho que eu devo andar. E aqui, então, alguns exemplos desses ventos benéficos. Por exemplo, quando nós pegamos os ventos de condução, vamos olhar lá para Jonas. Quando Jonas pegou aquele caminho contrário ao que Deus tinha ordenado para ele, diz a palavra que sobreveio um vento muito forte naquele barco e as coisas começaram a se perder. As coisas começaram a se perder e as pessoas ficaram apavoradas. Mas aquele vento era um vento direcionador.
Era um vento para tirar Jonas daquele caminho que ele estava para levar para o caminho onde Deus tinha mandado. E qual foi a diferença ali no comportamento de Jonas? Primeiro Jonas desce e vai dormir. Primeiro Jonas faz de conta que não está vendo que estava acontecendo todas aquelas coisas. Mas o povo que estava ali, quando começou a perceber que eles estavam perdendo tudo, que eles estavam jogando tudo, e mesmo assim o vento não parava, então eles acordam Jonas, falam com Jonas, e Jonas tem que confessar que ele estava no caminho errado. E essa é a minha esperança no vento direcionador, diante daquilo que Deus tem nos colocado. Porque quando nós estamos no caminho errado, no caminho fora do propósito de Deus, nós precisamos de ajuda de pessoas, nós precisamos de pessoas que nos dizem, ó, acorda, desperta, por que você está aí nesse porão? Por que você está fazendo de conta que não está vendo as coisas que estão acontecendo na sua casa? Então, nessa hora, Deus usa pessoas. E nós precisamos ouvir, fazer o que Jonas fez, porque aí Jonas confessou, ou eu estou no caminho errado, Deus tinha me mandado ir para um lugar, eu estou indo para outro, me joga logo nesse mar. Então, quando Jonas confessa, o que acontece? Cessa o vento. Tem quem sabe hoje na minha casa, na tua casa, não está precisando dessa confissão. Quem sabe hoje, para esse vento cessar na minha casa, na tua casa, não há necessidade de confessar a confissão, de você dizer, verdadeiramente eu estou no caminho contrário ao que Deus me mandou. Verdadeiramente eu estou olhando para o outro lado. E verdadeiramente Deus mandou eu ir para Nínive e eu quero ir para outro lugar. Então o que acontece aqui? Deus está falando conosco. Confesse. Confesse, porque eu quero te direcionar para o caminho da verdade. Eu quero mudar a sua rota. Eu quero mudar a sua rota. Eu quero te levar para o lugar que eu prometi, para o lugar onde eu disse que você profetizaria e ali as coisas aconteceriam e haveria salvação naquele lugar. Porque era isso que Deus tinha ordenado para Jonas. E ele decide desobedecer. E Deus manda um vento direcionador. E para a glória de Deus, ele mesmo sem vontade, mas porque as pessoas o impeliram a fazer, ele fez, ele confessou, ele falou, e Deus fez grandes maravilhas através, do propósito de Deus. E aí, o que acontece aqui? Existe um outro vento, Esse é o direcionador que eu falei. Existe o vento contrário. Esse vento contrário, ele vem com um propósito maléfico, porque ele vem com o propósito de desviar da rota, de fazer você ficar fadigado, cansado e morrer no caminho e dizer que não vale a pena. Esse vento, nós temos um exemplo dele, Marcos 4, do 35 ao 41. O que aconteceu ali? Ali, aqueles discípulos, eles estavam com uma ordem de Deus, de Jesus Cristo, para atravessar para o outro lado. Eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam no caminho, eles estavam em obediência e eles estavam indo. O que aconteceu no meio do caminho? Veio um vento forte e começou a arregaçar com aquele barco e a querer derrubá-los, a querer matá-los, a querer fazer com que eles não conseguissem atravessar. Esse vento, ele vem de frente, ele vem no confronto, ele vem mesmo com a intenção forte, avassaladora de acabar com a nossa vida. Mas o que aconteceu aqui? Aqui vai dizer, Marcos, e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de águas. E quando aqueles discípulos estavam ali quase se afogando, e Jesus estava no barco, e eles clamam por Jesus, e Jesus fala, por que estão tão tímidos? Deu uma ordem. E aí Jesus fala, cala-te, e o vento cessou. Então, mais uma confirmação. O vento, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Esse vento, ele estava com o propósito de destruir aquele barco. Mas quando Jesus disse, cala-te, ele calou. Não teve como. Então hoje, ali você pode estar fadigado, cansado, o vento pode estar dando de cara com você. O vento pode estar aqui na minha casa dando de cara comigo. Mas basta uma palavra de Jesus dizendo cala-te e esse vento cessa. E esse vento cessa. Vento contrário, vento destruidor, vento que tenta acabar. Qual é a diferença? É o meu comportamento diante de Deus. Para quem que eu tenho olhado? Jesus está no meu barco?
Jesus está no meu barco? Quanto eu tenho clamado, Jesus, o Senhor está vendo o vento? Jesus, o Senhor está vendo esse vento? Tome as dores por mim. Atravesse na frente. Seja o meu escudo, seja a minha proteção, seja o meu refúgio. E aqui, então, o Senhor não vai me deixar, não vai deixar você desviar da rota. Nem vai deixar você morrer fadigada por causa das forças contrárias desse vento. Não vai deixar. Eu creio que o Senhor não vai deixar. Eu não falo isso porque vivo neste momento, mas eu falo isso porque creio nesse momento. Que o Senhor não vai deixar a nossa casa cair, porque ela não está construída na areia. A nossa casa está construída na rocha. E o nome dessa rocha é Jesus Cristo. Ele tem cuidado de nós. E aí, então, aqui vai mais um. O Senhor, Ele é o dono do vento. Jeremias 10, 13 vai dizer: fazendo Ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobe os vapores da extremidade da terra. E Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Então, o vento de Deus é necessário para quê? Para restaurar, para vir os tesouros que estão escondidos no céu, que estão escondidos para que nós tenhamos acesso. Quando Deus fez o vento, Ele fez o vento vir sobre nós para nos dar uma chance, para nos dar uma oportunidade de observar para onde o vento está indo, para onde o vento está vindo, de onde ele está vindo e qual é a necessidade que ele tem de mexer nas nossas estruturas para que a porta de Deus seja aberta para o lugar onde nós devemos estar. O lugar onde nós devemos estar. Então, quando nós olhamos assim, o que Deus fez na palavra, em todos os lugares onde Deus vai falando sobre a provisão, sobre como Ele fez, como Ele restaurou, como Ele curou, como Ele sarou, como Ele alimentou, quase em todos os lugares. Houve um ruído, houve um vento, houve um barulho, houve um estrondo. E o que acontece? Que volta a dizer sobre o nosso comportamento. Nesse momento, vamos ficar com medo, vamos recuar, vamos nos esconder? Ou nós vamos olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? Então aqui o Senhor dizia assim, enquanto estudava, né, sobre isso, meditando na palavra, Deus dá uma chance de sermos observadores da situação. E às vezes é necessário mexer nas nossas estruturas. Porque senão fica muito calmaria. E nós não percebemos que Deus quer que nós façamos algo diferente. E aí, eu me lembro, quando o povo andava no deserto, Deus estava com a provisão, todos os dias eles tinham maná do céu. E eles não estavam com fome, eles tinham alimento. Mas em um momento eles se cansaram desse maná. E eles pediram a Deus que eles queriam algo diferente. E Deus mandou o alimento. Mandou codornize, mandou através de vento. Então... Mas houve barulho, houve ruído, houve um movimento ali ameaçador no primeiro momento, para chegar o alimento, para chegar a provisão. Então Deus, Ele é o nosso sustento. Ele traz renovo, Ele traz esperança, Ele demonstra cuidado e Ele traz a provisão. Ele traz a provisão. Então eu não sei o que está faltando aí. Eu sei o que está faltando aqui, na minha casa, no meu interior. Eu sei o que está faltando aqui. Eu tenho clamado a Deus por isso. E eu sei que existe um vento restaurador. Existe um vento restaurador. Mas esse vento, mesmo quando ele vem para restaurar, mesmo quando ele vem para curar, ele vem fazendo um rebuliço. Quando nós olhamos ali em Ezequiel 37, na visão ali que Ezequiel teve do vale de ossos secos, estava um maior silêncio, mas os ossos estavam sequíssimos. Então, quem passasse por ali podia pensar, tá tudo bem. Aqui teve um grande exército que morreu e já tá certo, tudo liquidado, já era, já foi. Caso encerrado. Só que não era isso que Deus estava mostrando. Deus estava mostrando naquilo que você pensa, que já tá morto, que já tá seco, que o caso tá encerrado. É ali que eu quero mexer. Porque para mim ainda não morreu. O meu propósito não se concluiu. Então, é ali que eu quero entrar e fazer algo novo. E o que aconteceu ali, então? Naquela visão do profeta Ezequiel, ele disse
que era para restauração, que era para vir sobre aqueles ossos, que era para que ossos se juntassem com ossos, para que houvesse carne, para que houvesse nervo, para que houvesse carne, para que houvesse pele. E nisso houve um rebuliço, diz a palavra do Senhor lá em Ezequiel. Houve um barulho, porque o vento precisou transportar osso com osso. Cada pedacinho de osso, imagina, a gente pega a mão, quantos ossos tem uma mão? Só para fazer esses ossos se conectar de novo, porque quando eles secam, de sequíssimo, então eles ganham uma distância um do outro entre as juntas, só para se juntar ali. E depois para estender o nervo sobre esse corpo, e depois para estender a carne sobre esse corpo, e depois para estender a pele sobre esse corpo, e depois ele ainda clama: ó vento do Espírito, venha dos 4 cantos. Porque mesmo depois de todo esse rebuliço, de já haver nervo, de já haver carne, de já haver pele, ainda não havia vida. Então, no meio de tanto rebuliço, e ainda não tinha alcançado o propósito de Deus. E é aqui que eu vejo sobre o nosso comportamento, que é o que vai fazer toda a diferença. Porque se nesse momento aqui, houve todo esse rebuliço, todo esse estrondo, e cadê a vida? Imagina se naquele momento, quando começa todo aquele rebuliço, o profeta para de profetizar, e desanima, e corre, e recua, e diz: não, é muito arruaça. E desiste. Tudo aquele rebuliço teria sido em vão. E é nesse sentido que o que mais importa no vento é como eu vou me comportar. Porque independente de onde o vento veio, nós sabemos que o dono do vento é Deus e que quando Deus fala, o vento se cala. Então não importa a intenção, não importa o que o inimigo quer fazer desse vento na nossa casa, porque independente do que ele quer, quando Deus fala, ele tem que calar. Então é por isso que eu preciso ficar atenta, de olho bem aberto, para saber qual é a minha parte nesse processo. Qual é a minha parte nesse processo? Eu quero ser o homem prudente? Eu devo ser o homem prudente? Então, em nome de Jesus, que nesta oportunidade você possa crer, você possa buscar, a confiar que você não está sozinho nesse vento. Você não está sozinho nesse vento. E eu vou para finalizar aqui. Eu ainda quero falar de mais uma coisa. Aqui, ó. Aquele que está escrito em Eclesiastes 11:4. Vai dizer assim: aquele que observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se você ficar desanimado, para que semear? O vento vem e espalha. Ah, para quê? Então você não vai fazer nada. Só que nunca também você vai colher nada. Se você não está disposto a passar pelo processo, então você nunca vai superar obstáculos. Se você não está disposto a se permitir ser moldado, então você nunca vai se tornar uma pessoa melhor. Se você não está disposto a amar mais porque você não quer ser ferido, então você nunca vai ser capaz de receber o amor. Porque amar é se doar, amar é se entregar, amar é fazer escolha, como Jesus fez a escolha. Ele fez uma escolha, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. E é isso, aqui no nosso casamento. O que é se submeter à vontade de Deus? É ser o que esse homem prudente fez aqui, construir a casa na rocha. Mas construir a casa na rocha não é a mesma facilidade de construir uma casa na areia. Porque a areia, ela é fácil de ser moldada. Rapidinho você abre um buraco e coloca ali alguma coisa. Com a mão você apalpa e faz um castelo. Agora na rocha não. Na rocha você precisa de martelo, você precisa de prego, você precisa até, de repente, de uma bomba para explodir a pedra para você conseguir colocar um pilar ali dentro. Então o que acontece? Você precisa de entender, e eu preciso de entender, que o processo é doloroso. Mas o processo, se eu estou observando esse processo, então eu vou ter condições de semear. Que é isso que Salomão escreveu aqui nos Eclesiastes, dizendo que quem fica olhando para o vento não vai semear. Por quê? Ele já desanima antes de começar.
Então, é difícil, não vou nem fazer. Não vou lutar porque as pessoas... não vou lutar porque... Então, assim, igual no casamento, quantas frases a gente ouve? Porque todo mundo trai, porque todo mundo trapaceia, porque não vale a pena investir, porque depois a pessoa vai abandonar, porque as pessoas são ingratas, porque as pessoas são trapaceiras, enfim. E aí entra num casamento, sai, entra em outro casamento, sai, entra em outro casamento, sai. Só que é porque nunca quer ser moldado, nunca quer dar o braço a torcer, nunca quer deixar ser transformado. Carrega, vai pegando seus traumas, seus ressentimentos e vai colocando num fardinho e vai levando nas costas. E vai cada vez pior. E vai chegando ali numa situação onde nem identidade não tem mais. Nem se reconhece mais de tantas feridas, de tantas mágoas. Então, o que acontece aqui? Aquele que observa está conectado com Jesus consegue aproveitar os benefícios do vento. E ainda que ele tenha vindo, ainda que o vento tenha vindo com o objetivo de destruir ou de desviar da rota, aquele que está firmado na rocha, ele não vai desmoronar. Aquele que está firmado na rocha não vai desmoronar. Por quê? Porque Deus vai estar no controle de tudo. E quando Deus está no controle de tudo, Deus dá um jeito de levar você até o destino que Ele quer. Quer um exemplo? O Paulo, quando estava indo para uma ilha, amando de Deus, veio o vento. Isso está escrito em Atos, no capítulo 27. E você pode estudar todo ele aí para você entender a situação. Mas eu quero ler só o 15 aqui do 27, vai dizer assim: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então, se você está com Jesus, se você está obedecendo a Jesus, se você está seguindo o caminho que Jesus mandou, ainda que o vento seja tão forte, que as suas forças já tenham acabado, ainda que você já tenha estado assim arregaçado, que seu barco já não tenha mais condição de dirigir sozinho, a palavra do Senhor aqui dizia, através deste movimento que aconteceu ali em Atos, que Paulo estava nesse navio. Ele pôde deitar e descansar em cima desse barco, deixou ele ir à toa, deixou ele ir por conta, porque Deus o conduziu. E ele chegou no destino que tinha que chegar. E ele chegou no destino que tinha que chegar. Então, talvez você, ou talvez eu, estejamos aqui agora, pensando, eu já estou nessa situação aí de Paulo. Eu já não tenho mais forças, porque esse vento já me destruiu. Confia. Se você não tem mais forças para nada, tenha pelo menos a força de confiar. Porque Deus não vai te deixar chegar num destino contrário àquilo que Ele te prometeu. Essa é a minha vontade hoje, esse é o meu desejo, essa é a minha esperança. Se eu não der conta de lutar com as minhas próprias forças, porque eu não tenho essas forças, mas se eu não conseguir, de tão cansada, de tão exausta, de tão machucada, eu sei que eu posso deitar nesse barco e deixar ele à toa, porque eu não estou só. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta oportunidade e que o Senhor faça prosperar em nós esta palavra, encontrar no nosso coração solo fértil para nascer, crescer e frutificar, e assim o nome dele ser glorificado e exaltado na nossa casa, no nosso lar, na nossa família e na nossa geração, que é bendita, em nome de Jesus. Amém?